O salão do Hotel Magnífico é brilhante, mas Leonardo Costa só tinha olhos para uma pessoa. Sofia Almeida se movia pela pista de dança como se fosse dona do universo, completamente alheia ao fato de que o homem mais poderoso da Inovatec não conseguia desviar o olhar dela nem por um segundo. Ela ria alto demais, dançava sem cerimônia demais e era absolutamente perfeita demais para aquele ambiente corporativo sufocante. Leonardo segurou o copo de uísque com mais força do que necessário. Aos 38 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, ele já havia visto de tudo. Mulheres elegantes que sabiam exatamente como impressionar, executivas que falavam sua linguagem de negócios, socialites que conheciam as regras do jogo. Mas Sofia era diferente. Ela usava um vestido simples, azul marinho, que provavelmente custou menos do que ele gastava numa tarde de compras, e ainda assim conseguia iluminar todo o ambiente. Você está parecendo um stalker, disse Gabriel Pereira, aparecendo ao lado dele com 2 pratos de canapés. O designer gráfico sênior tinha um sorriso malicioso no rosto. Sério, Leonardo, se você apertar mais esse copo, vai quebrar. Eu não estou. Leonardo começou, mas Gabriel levantou uma sobrancelha. Tá, talvez eu esteja observando. Observando é pouco. Você está praticamente fazendo um estudo científico da Sofia. Gabriel mordeu um canapé de salmão e posso dizer que ela não faz ideia. Está completamente no mundo dela, dançando como se ninguém estivesse olhando. Mas Leonardo estava olhando e não conseguia parar. Sofia girou mais uma vez, os cabelos castanhos voando ao redor do rosto, e por um momento, seus olhos se encontraram através do salão. Ela parou de dançar por apenas um segundo, um pequeno sorriso aparecendo nos lábios antes de corar levemente e voltar a dançar com as colegas do marketing. Pá. Você vai ficar aí parado a noite toda ou vai fazer alguma coisa? Gabriel perguntou, saboreando mais um canapé. Porque sinceramente está ficando patético. Leonardo não respondeu imediatamente. Sua mente estava correndo, calculando probabilidades, como sempre fazia nos negócios. Sofia trabalhava há 2 anos na empresa, mas eles nunca haviam interagido diretamente. Ela era uma analista júnior, ele era o CEO, mas havia algo nela que o intrigava desde o primeiro dia em que a viu no elevador, sempre com um livro nas mãos e um sorriso genuíno para todos. É complicado, Leonardo murmurou finalmente. Complicado por quê? Porque ela não é do seu círculo social? Porque não usa roupas de grife? Ou porque Gabriel fez uma pausa dramática porque ela é real? A observação de Gabriel acertou em cheio. Leonardo estava acostumado com relacionamentos estratégicos, mulheres que sabiam exatamente o que ele representava financeiramente. Sua última namorada, Isabela Rocha, era a personificação disso. Elegante, ambiciosa, perfeita no papel, mas também fria como gelo e calculista como uma planilha do Excel. Sofia, por outro lado, era como um raio de sol em um dia nublado. Autêntica, espontânea, verdadeira e completamente fora do seu alcance. Não por dinheiro ou status, mas por algo muito mais complicado. Ela parecia feliz, sendo exatamente quem era. Eu deveria me aproximar dela? Leonardo perguntou mais para si mesmo do que para Gabriel. Cara, você é o CEO de uma empresa bilionária, toma decisões que afetam milhares de pessoas diariamente e está perguntando se deve conversar com uma colega de trabalho. Gabriel riu. Sim, você deveria, mas não como CEO. Como Leonardo, o cara que eu conheci na faculdade e que costumava surfar até esquecer do mundo. Leonardo sorriu pela primeira vez na noite. Gabriel tinha razão. Ele estava complicando demais, como sempre fazia. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, uma figura familiar apareceu na entrada do salão. Isabela Rocha, vestida em um elegante vestido preto, que custava mais do que o salário mensal de Sofia, caminhava em direção a eles com um sorriso que Leonardo conhecia muito bem. O sorriso que significava problemas. Leonardo, querido. Isabela se aproximou, beijando seu rosto com familiaridade estudada. Que bom te ver. Você está diferente esta noite. Gabriel pigarreou. Acho que vou buscar mais canapés ou bebida ou uma saída de emergência. Leonardo mal notou a saída estratégica do amigo. Seus olhos voltaram automaticamente para Sofia, que agora estava conversando animadamente com Beatriz Lima, sua melhor amiga e colega de apartamento. As duas pareciam estar tramando alguma coisa, sussurrando e rindo como adolescentes. Ela é interessante, Isabela disse, seguindo o olhar de Leonardo. Sua voz tinha um tom estudadamente casual que ele conhecia bem. A menina do marketing, Sofia, não é? É, Leonardo respondeu tentando manter a voz neutra. Ouvi dizer que ela é muito dedicada, simples, mais dedicada. Isabela sorriu, mas havia algo afiado naquele sorriso.
Deve ser refrescante depois de conviver tanto com pessoas do nosso nível. Leonardo se virou para encará-la. Nosso nível? Você sabe o que quero dizer. Pessoas que entendem como esse mundo funciona, que sabem navegar pelas complexidades dos negócios da sociedade. Isabela fez uma pausa, tocando levemente o braço dele das relações. Era típico de Isabela transformar uma conversa casual em um jogo de xadrez. Mas Leonardo não estava com humor para jogos. Não, esta noite, Isabela, nós terminamos há 6 meses por uma boa razão. Terminamos porque você disse que precisava de espaço para pensar. Bom, você já pensou? Ela se aproximou mais, sua voz ficando mais baixa. Nós funcionamos bem juntos, Leonardo. Entendemos um ao outro. Leonardo estava prestes a responder quando ouviu uma risada familiar. Sofia havia tropeçado levemente, mas em vez de ficar envergonhada, ela riu de si mesma de uma forma tão genuína que Leonardo sentiu algo se mover no peito. Com licença, ele disse para Isabela sem esperar resposta. Antes que pudesse mudar de ideia, Leonardo atravessou o salão. Cada passo parecia amplificar o som da música, o brilho das luzes, a consciência de que estava prestes a fazer algo que poderia mudar tudo. Sofia estava de costas para ele, ainda rindo com Beatriz quando ele se aproximou. Desculpe interromper, ele disse, sua voz soando mais nervosa do que pretendia. Mas eu estava me perguntando se vocês estão se divertindo. Sofia se virou e Leonardo viu o exato momento em que ela o reconheceu. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e uma expressão de surpresa passou por seu rosto. Senhor Costa, ela exclamou. E Leonardo notou que ela corou novamente. Eu? Sim, estamos nos divertindo muito. A festa está incrível, Leonardo. Ele corrigiu suavemente. Pode me chamar de Leonardo? Beatriz deu uma cotovelada sutil em Sofia e murmurou algo sobre ir buscar uma bebida, desaparecendo com um sorriso conspiratório. Você dança muito bem, Leonardo disse imediatamente, se sentindo como um adolescente desajeitado. Sofia riu, uma risada que soou como música. Obrigada, mas acho que você é gentil demais. Eu estava mais me movimentando aleatoriamente do que realmente dançando. Às vezes, os melhores movimentos são os aleatórios. Leonardo respondeu surpreso com sua própria espontaneidade. Eles ficaram em silêncio por um momento, o barulho da festa criando uma bolha estranha de intimidade ao redor deles. Leonardo podia sentir o perfume sutil de Sofia, algo fresco e natural que contrastava com os perfumes caros e pesados que estava acostumado. Posso fazer uma pergunta? Sofia disse de repente, parecendo tomar coragem. Por que você está aqui? Quer dizer, eu sei que é a sua empresa, mas você não costuma aparecer nessas festas, não é? Leonardo ficou surpreso com a diretividade dela. A maioria das pessoas na empresa o tratava com uma reverência quase religiosa, mas Sofia parecia genuinamente curiosa. Você está certa. Eu geralmente evito esses eventos. Ele fez uma pausa, decidindo ser honesto. Mas hoje eu senti que deveria vir. Por quê? Porque Leonardo hesitou. Como explicar que havia passado semanas pensando nela, que a via pelos corredores e sempre quis puxar conversa, mas nunca encontrou coragem? Porque às vezes a gente precisa sair da zona de conforto. Sofia sorriu e Leonardo sentiu como se tivesse ganhado um prêmio. Zona de conforto é uma coisa interessante, ela disse parecendo pensativa. A minha zona de conforto é bem diferente da sua, imagino. Provavelmente Leonardo concordou. Conte-me sobre a sua. E assim eles começaram a conversar. Realmente conversar. Não o tipo de diálogo superficial que Leonardo estava acostumado em eventos sociais. Sofia falou sobre seus livros favoritos, sobre Papa, seu coelho de estimação que tinha personalidade de gato, sobre as plantas que cultiva no apartamento que dividia com Beatriz. Leonardo se viu falando sobre surf, sobre como sentia falta da simplicidade de estar no mar, sobre como às vezes se sentia preso na própria vida que construiu. Você surfa? Sofia perguntou, seus olhos brilhando de interesse. Sério? Nunca imaginei. Por que não? Não sei. Você sempre parece tão controlado, formal. Surfar parece tão livre. É exatamente por isso que eu amo, Leonardo admitiu. No mar nada do que eu faço aqui importa. É só eu, a prancha e a onda. Sofia o estudou por um momento, como se estivesse vendo uma versão completamente nova dele. Você deveria surfar mais então? Deveria mesmo? Ele concordou, olhando diretamente nos olhos dela. O momento foi interrompido pela voz de Isabela atrás deles. Leonardo, querido, desculpe interromper, mas o Marcelo Santos está aqui e gostaria de falar com você. Marcelo Santos era um investidor importante, e Leonardo sabia que não podia ignorá-lo, mas pela primeira vez em anos, ele hesitou. Claro,
Ele disse finalmente, se virando para Sofia. Foi um prazer conversar com você, Sofia. Igualmente, ela respondeu, mas Leonardo notou uma sombra de decepção passar por seus olhos. Enquanto se afastava com Isabela, Leonardo ouviu a música mudar para algo mais lento e romântico. Ele se virou uma última vez e viu Sofia voltando para junto de Beatriz, que a abraçou como se soubesse exatamente o que havia acontecido. Interessante, Isabela comentou enquanto caminhavam. Ela parece doce. Leonardo não respondeu, mas sua mente já estava planejando a próxima conversa com Sofia Almeida. Do outro lado do salão, Sofia observava Leonardo se afastar, sentindo algo que não conseguia nomear, se mexendo no peito. Por alguns minutos, ela havia esquecido completamente onde estava e com quem estava falando. Havia sido apenas uma conversa entre duas pessoas que se conectaram, mas agora a realidade estava voltando como uma onda fria. Ele era Leonardo Costa, CEO bilionário, e ela era Sofia Almeida, analista júnior, que morava num apartamento alugado e andava de metrô, mas por alguns minutos mágicos, eles haviam sido apenas Leonardo e Sofia, e isso havia sido mais emocionante do que qualquer dança. Segunda-feira chegou como um balde de água fria. Sofia estava na fila do café da empresa, tentando não pensar na conversa com Leonardo na festa, quando ouviu duas colegas da área financeira sussurrando atrás dela. Você viu como ele olhava para ela na festa? Uma delas dizia, o Leonardo Costa olhando para uma menina do marketing como se fosse interessante. A outra completou com um tom que deixava claro o que achava dessa possibilidade. Honestamente, deve ter sido pena. Ou ele estava sendo educado. Sofia sentiu o estômago se contorcer. Ela havia passado o fim de semana repassando cada palavra da conversa, cada olhar, cada momento em que sentiu uma conexão real. Mas talvez as colegas estivessem certas. Talvez ela tivesse imaginado tudo. Café duplo, como sempre? Perguntou Lucas, o funcionário da cafeteria, que já conhecia os hábitos de Sofia. Triplo hoje, ela respondeu, forçando um sorriso. Segunda-feira difícil? Enquanto esperava o café, Sofia checou as mensagens. Sua mãe havia mandado uma das suas mensagens motivacionais matinais. Filha, lembre-se de que você é capaz de tudo. Não deixe ninguém diminuir sua luz. Te amo. Tia Helena sempre sabia exatamente o que dizer. Sofia sorriu genuinamente pela primeira vez desde que acordou e digitou de volta. Obrigada, mãe. Preciso dessa energia hoje. Sofia. A voz de Gabriel a fez se virar. O designer gráfico se aproximava com um sorriso que ela conhecia bem. O sorriso de quem tinha fofoca para contar. Oi, Gabriel, como foi o resto da festa? Eu e a Beatriz saímos cedo. Ah, foi interessante, muito interessante. Gabriel pegou seu café habitual, especialmente depois que você conversou com o nosso querido CEO. Sofia quase derrubou o café. Como você sabe disso? Porque eu tenho olhos, Sofia, e porque o homem ficou completamente diferente depois de falar com você. Passou o resto da noite olhando para a porta como se esperasse você voltar. Gabriel, por favor. Ele provavelmente estava sendo educado. Eu sou apenas uma funcionária júnior. Sofia Almeida, Gabriel disse, sua voz ficando séria. Você precisa parar de se diminuir. Você é inteligente, talentosa, engraçada e genuína. Qualquer homem com meio neurônio funcionando perceberia isso. Antes que Sofia pudesse responder, o elevador se abriu e Leonardo Costa saiu acompanhado de 3 executivos em trajes impecáveis. Ele estava no modo CEO total, sério, focado, poderoso, nada a ver com o homem que havia falado sobre surf e liberdade na festa. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Leonardo pareceu hesitar como se fosse cumprimentá-la, mas um dos executivos disse algo urgente e o momento passou. Sofia sentiu seu coração disparar e despencar ao mesmo tempo. Viu só? Gabriel murmurou. Ele te viu e, por um segundo, esqueceu completamente que estava em uma reunião importante. Você está imaginando coisas? Sofia respondeu, mas sua voz saiu menos convincente do que gostaria. O dia passou em uma névoa de planilhas e apresentações. Sofia tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente insistia em voltar para a conversa da festa. Toda vez que alguém passava pelo marketing falando sobre o CEO, ela sentia um frio na barriga. Por volta das 3 da tarde, Beatriz apareceu na mesa dela com uma expressão preocupada. Sofia, precisamos conversar. Elas foram para a pequena sala de reuniões que usavam quando precisavam de privacidade. O que aconteceu? Sofia perguntou, notando a atenção na voz da amiga. Eu ouvi umas coisas hoje sobre você e o Leonardo. O estômago de Sofia despencou. Que tipo de coisas? Nada horrível, mas as pessoas estão comentando que vocês conversaram na festa e você sabe como é aqui. As pessoas inventam histórias. Sofia fechou os olhos. Ela sabia exatamente como era ali. A Inovatec era uma empresa moderna em muitos aspectos, mas ainda tinha sua dose de fofoca corporativa e política de escritório. Que tipo de histórias?
Algumas pessoas acham que foi coincidência. Outras, Beatriz hesitou. Outras acham que você está tentando chamar a atenção dele para conseguir uma promoção. Sofia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sério? Eu sei que é ridículo, Sofia. Quem te conhece sabe que você nunca faria isso. Mas tem umas pessoas, especialmente lá da área comercial, que estão sendo maliciosas. Ótimo, Sofia, murmurou, enterrando o rosto nas mãos. Simplesmente ótimo. Ei, Beatriz tocou seu braço suavemente. E isso vai passar. É só fofoca de escritório. Em uma semana ninguém mais vai lembrar. Mas Sofia não tinha certeza disso. Ela havia trabalhado duro para ser respeitada por seu trabalho, não por quem conhecia ou com quem falava. A ideia de que as pessoas pudessem questionar sua integridade profissional a deixava nauseada. Talvez eu devesse evitar qualquer contato com ele, Sofia disse finalmente. Sofia, não. Você não fez nada errado. Vocês conversaram em uma festa da empresa? É normal? É, mas eu não sou normal, lembra? Eu sou a menina que divide apartamento, anda de metrô e usa roupa da C&A. Ele é o bilionário. As pessoas vão sempre achar que tenho segundas intenções. Beatriz suspirou. Você está deixando o medo e a opinião dos outros controlarem sua vida. Antes que Sofia pudesse responder, alguém bateu na porta da sala. Era Amanda da recepção com uma expressão estranha no rosto. Sofia, tem uma entrega para você. Entrega? Amanda entregou um envelope elegante com o nome de Sofia escrito à mão em uma caligrafia masculina e firme. Quem enviou? Sofia perguntou, seu coração começando a acelerar. Não sei. Foi deixado na recepção sem identificação. Sofia abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia um cartão simples com uma mensagem. Sofia, gostaria de continuar nossa conversa sobre surf e zonas de conforto? Que tal um café, Leonardo? Embaixo havia um número de telefone pessoal. Beatriz leu por cima do ombro de Sofia e soltou um suspiro baixo. Nossa, nossa! O quê? Sofia perguntou entrando em pânico. Isso é uma péssima ideia, não é? Imagina se alguém descobrir. Imagina o que vão falar. Sofia, respira. Beatriz segurou os ombros da amiga. Primeiro, ele não pediu para você subir até a cobertura dele. Ele pediu um café. Segundo, você gostou de conversar com ele na festa, não gostou? Gostei, mas não tem mais. Você gostou? Ele aparentemente também gostou. São 2 adultos solteiros. Não tem nada de errado nisso. Sofia olhou novamente para o cartão. A letra dele era bonita, assertiva, mas não arrogante. Ela podia imaginar Leonardo escrevendo aquilo, talvez hesitando como ela estava hesitando agora. E se ele está apenas sendo educado? E se isso for pena, Sofia Almeida? Beatriz disse firmemente. Você é uma mulher incrível, linda, inteligente, engraçada, autêntica. Se o Leonardo Costa quer tomar um café com você, é porque ele enxerga isso. Pare de se sabotar. Sofia guardou o cartão na bolsa, seu coração batendo como um tambor. Ela sabia que Beatriz tinha razão em teoria, mas a prática era mais complicada, especialmente agora que sabia que as pessoas já estavam falando. O resto da tarde passou em uma névoa. Sofia tentou trabalhar, mas seus pensamentos continuavam voltando para o cartão na bolsa. Cada vez que alguém passava por sua mesa, ela se perguntava se eles sabiam sobre o convite. Por volta das 6, quando a maioria das pessoas já havia saído, Sofia finalmente reuniu coragem para pegar o telefone. Ela digitou o número 3 vezes antes de realmente discar. Alô? A voz de Leonardo soou diferente ao telefone, mais íntima de alguma forma. Oi, é a Sofia, Sofia Almeida do marketing. Sofia, ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Que bom que você ligou. Eu estava começando a achar que tinha sido muito direto. Não foi. Eu só demorei um pouco para processar. Entendo. Então, que tal esse café? Eu conheço um lugar bem tranquilo, longe dos olhares curiosos da empresa. Sofia hesitou. Ele sabia? Ele sabia que as pessoas estariam falando? Leonardo, eu preciso ser honesta com você. As pessoas já estão comentando sobre nós termos conversado na festa. Se alguém nos ver juntos... Sofia. Leonardo interrompeu suavemente. Eu entendo sua preocupação, mas não vou deixar de fazer algo que quero por causa de fofoca. E você? A pergunta pegou Sofia de surpresa. Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Ela podia escolher viver com medo do que os outros pensariam, ou podia escolher ser corajosa. Onde? Ela perguntou finalmente. Você conhece o Café Aconchego na Vila Boêmia? Sofia conhecia. Era um lugar pequeno, aconchegante, frequentado mais por artistas e escritores do que por executivos. Conheço. Que tal amanhã depois do trabalho? 1h às 7. Tudo bem. Sofia respondeu surpresa com sua própria coragem. Ótimo, Sofia. Sim, obrigada por aceitar. Depois que desligou, Sofia ficou parada por alguns minutos tentando processar o que havia acabado de fazer. Ela havia acabado de marcar um encontro com o CEO da empresa.
Não, não era um encontro, era um café, uma conversa, uma continuação do que havia começado na festa. Ela pegou o metrô para casa em um estado de nervosismo e excitação que não sentia há anos. Quando chegou no apartamento, Beatriz estava na cozinha preparando o jantar e Papa, o coelho, estava sentado no sofá como se fosse dono do lugar. E então, Beatriz perguntou assim que viu a expressão de Sofia. Eu marquei um café com ele. Beatriz largou a colher que estava segurando. Sério? Sério. Amanhã depois do trabalho. Sofia. Beatriz gritou correndo para abraçar a amiga. Eu estou tão orgulhosa de você. Papa pulou do sofá, aparentemente assustado com o grito, e correu para se esconder embaixo da mesa da cozinha. Desculpa, Papa. Sofia riu pegando o coelho no colo. A tia Beatriz está um pouco animada demais. Um pouco. Beatriz revirou os olhos. Sofia, você acabou de aceitar sair com o homem mais cobiçado do Rio de Janeiro. Não é um encontro. Sofia corrigiu rapidamente. É só um café. Claro que é só um café. Beatriz concordou com um sorriso malicioso. E o Papa é só um coelho? Sofia olhou para Papa, que a encarava com seus olhos grandes e expressivos, como se soubesse exatamente do que elas estavam falando. O que eu estou fazendo, Beatriz? Sofia perguntou, sentando no sofá com Papa ainda no colo. Você está vivendo? Beatriz respondeu sentando ao lado dela. Pela primeira vez em muito tempo você está realmente vivendo. Sofia assentiu, mas por dentro ela ainda estava aterrorizada, não do café em si, mas do que ele poderia significar, do que poderia mudar e principalmente do que poderia dar errado. Ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para sua mãe. Mãe, amanhã vou precisar de toda a energia positiva que você puder mandar. A resposta chegou quase imediatamente. Sempre, minha filha? Você é mais forte e especial do que imagina. Confia em si mesma. Sofia sorriu acariciando o Papa. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez fosse hora de confiar em si mesma. Mas enquanto se preparava para dormir, Sofia não conseguia parar de pensar no que o café do dia seguinte poderia trazer. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sabia se estava mais nervosa ou animada. Uma coisa ela sabia com certeza. Sua vida estava prestes a mudar. Para melhor ou para pior, Sofia mudou de roupa 4 vezes antes de sair de casa. Primeiro escolheu um vestido que achou formal demais. Depois optou por jeans e blusa, mas pareceu casual demais. Finalmente, decidiu por uma saia mia azul marinho e uma blusa branca simples, elegante, sem ser pretensioso. Você está linda, Beatriz disse, aparecendo na porta do quarto. E pare de se olhar no espelho, você está perfeita. E se eu não tiver nada interessante para falar? Sofia perguntou, passando gloss nos lábios pela 3ª vez. E se for aquele silêncio constrangedor de primeiro encontro? Primeiro não é um primeiro encontro, lembra? É só um café. Segundo, vocês conversaram por 1 hora na festa sem nenhum silêncio constrangedor. Terceiro, você é uma das pessoas mais interessantes que eu conheço. Então relaxa. Sofia respirou fundo, pegou sua bolsa e se despediu de Papa, que a observava do alto do sofá, com uma expressão que ela jurava ser de aprovação. O Café Aconchego ficava numa rua lateral da Vila Boêmia, um daqueles lugares que você só encontra se souber que existe. Sofia chegou 5 minutos antes das 7, nervosa demais para estar atrasada, mas preocupada demais em parecer ansiosa. Leonardo já estava lá, sentado numa mesa do canto, e Sofia sentiu o coração dar uma cambalhota quando o viu. Ele usava jeans escuros e uma camisa branca com as mangas dobradas, completamente diferente do executivo formal que ela havia visto na empresa. Parecia mais jovem, mais acessível, mais humano. Sofia! Ele se levantou quando a viu, sorrindo de uma forma que a fez esquecer todos os seus nervos por um momento. Você está linda! Obrigada, ela respondeu corando levemente. Você também está diferente, mais relaxado. É o efeito dos jeans. Leonardo riu puxando a cadeira para ela. Deveria usar mais vezes. O café era exatamente como Sofia lembrava. Pequeno, aconchegante, cheio de livros e plantas, com música jazz baixinha tocando ao fundo. Era o tipo de lugar onde ela se sentia em casa, mas também o último lugar onde esperaria encontrar o CEO de uma empresa de tecnologia. Como você conhece este lugar? Sofia perguntou, olhando ao redor. Acredite ou não, eu costumava vir aqui quando era mais novo. Tinha um apartamento pequeno aqui perto, nos tempos de faculdade e início de carreira. Leonardo fez uma pausa, parecendo se lembrar. Era meu refúgio quando as coisas ficavam complicadas. Sofia tentou imaginar um Leonardo jovem, talvez inseguro, buscando paz num café como aquele. Era difícil conciliar essa imagem com o homem poderoso que comandava reuniões e tomava decisões bilionárias. E agora? Você ainda precisa de refúgios? Leonardo a estudou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto revelar mais do que você imagina, especialmente ultimamente.
Antes que Sofia pudesse perguntar o que ele queria dizer, uma garçonete se aproximou. Sofia pediu um cappuccino e um muffin de chocolate. Leonardo pediu café preto. Sem açúcar? Sofia perguntou surpresa. Vício de executivo. Café forte sem distrações. Isso é terrível. Café sem açúcar é como vida sem música. Leonardo riu. Uma risada genuína que transformou completamente seu rosto. Você tem uma forma muito poética de ver as coisas. Minha mãe sempre disse que a vida é bonita demais para ser vivida sem açúcar, literalmente e metaforicamente. Sua mãe parece sábia. É de Helena Almeida, a mulher mais forte que eu conheço. Costureira, criou eu e meu irmão sozinha depois que meu pai nos abandonou. Sofia parou, percebendo que estava falando demais. Desculpa, não queria despejar minha história de vida em você. Por favor, não se desculpe. Eu perguntei porque quero saber. Leonardo se inclinou para a frente, seus olhos fixos nela. Conte-me mais. Havia algo na voz dele, uma sinceridade que Sofia não esperava, que a fez continuar. Bom, não há muito mais para contar. Cresci no interior. Minha mãe trabalhava dia e noite para nos sustentar. Eu estudei muito, consegui uma bolsa de estudos, me mudei para o Rio de Janeiro para trabalhar. História bem comum, na verdade, nada comum, Leonardo disse firmemente. Você construiu sua própria vida? Isso é admirável. Sofia sentiu o rosto esquentar com o elogio. E você, como foi sua infância? Leonardo hesitou, mexendo distraidamente na xícara de café. Bem diferente da sua. Pais presentes, condições financeiras boas, mas ele parou como se estivesse decidindo se deveria continuar. Mas às vezes eu sinto que tudo foi muito planejado, sabe? Colégio certo, faculdade certa, carreira certa, como se eu tivesse seguido um roteiro pré-determinado. E agora, você está feliz com o roteiro? Essa é uma pergunta complicada. Leonardo sorriu, mas havia uma melancolia naquele sorriso. Profissionalmente, sim, pessoalmente. Ele fez uma pausa. Estou trabalhando nisso. Sofia percebeu que havia camadas naquela resposta, mas não quis pressionar. Em vez disso, decidiu aliviar o clima. Bom, pelo menos você tem surf para escapar do roteiro, não é? O rosto de Leonardo se iluminou. Exato. Quando estou na água, sou só mais um cara tentando não cair da prancha. Quando foi a última vez que você surfou? Leonardo pensou por um momento. Faz 3 meses, talvez 4. Tempo demais, por quê? Trabalho, reuniões, responsabilidades. Leonardo suspirou. A vida adulta, você sabe como é. Na verdade, não sei muito bem. Ainda estou aprendendo a ser adulta responsável. Sofia riu. Ontem à noite eu tive uma conversa séria com o meu coelho sobre as contas do mês. Ele não foi muito prestativo. Você tem um coelho? Tenho, papa. Ele é um coelho anão, super personalidade forte. Às vezes, acho que ele pensa que é um gato preso no corpo de um coelho. Leonardo riu novamente e Sofia notou como isso transformava completamente seu rosto. Ele parecia anos mais jovem quando ria de verdade. Eu adoraria conhecer Papa. As palavras saíram antes que Sofia pudesse filtrar e ela sentiu o clima mudar sutilmente. Houve um momento de silêncio carregado de possibilidades. Você gostaria? Sofia perguntou finalmente, sua voz mais baixa. Gostaria muito. Eles se olharam por um momento que pareceu se estender por muito mais tempo do que realmente durou. Sofia sentiu algo se mexer no peito, uma mistura de nervosismo e expectativa que ela não sentia há muito tempo. Sofia, Leonardo disse, sua voz séria. Eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa. O coração de Sofia disparou. Aqui vinha a parte onde ele explicaria que isso era um erro, que eles eram muito diferentes, que ele só estava sendo gentil. Eu sei que as pessoas na empresa estão comentando sobre nós termos conversado na festa. Sofia assentiu tentando não mostrar o quanto isso a incomodava. E eu sei que isso pode ser complicado para você. Eu não quero que você se sinta desconfortável ou que sua reputação profissional seja questionada por minha causa, Leonardo. Mas ele continuou. Eu também não quero fingir que não sinto uma conexão real com você, porque sinto e espero que você também sinta. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. A honestidade bruta na voz de Leonardo a surpreendeu. Eu sinto, ela admitiu finalmente. Mas você está certo sobre as complicações. Hoje eu ouvi 2 colegas especulando se eu estava tentando me aproveitar de você para conseguir uma promoção. Leonardo fechou os punhos. Quem disse isso? Não importa. O ponto é que sempre vai ter esse tipo de comentário. Eu sou a menina do marketing que anda de metrô. Você é o CEO bilionário. As pessoas vão sempre questionar minhas motivações. E se não importasse o que as pessoas pensam? Mas importa, Leonardo, pelo menos para mim. Eu trabalhei muito para chegar onde estou. Não quero que ninguém pense que consegui alguma coisa por outros meios que não meu trabalho. Leonardo assentiu entendendo. Eu respeito isso mais do que você imagina.
Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sofia mexia distraidamente no muffin e Leonardo observava as pessoas passando na rua, através da janela. Isso é, Leonardo disse finalmente, e se mantivéssemos isso entre nós por enquanto, sem pressa, sem pressão, só vendo onde isso vai dar. Sofia o olhou, vendo a vulnerabilidade por trás da pergunta. Como assim? Como dois amigos que gostam de conversar, que talvez se encontrem para um café de vez em quando, longe da empresa, longe dos olhares curiosos. Amigos, Sofia repetiu testando a palavra. Por enquanto, Leonardo acrescentou, e havia uma promessa naquelas duas palavras que fez o coração de Sofia acelerar. Eu acho que posso viver com isso, Sofia disse sorrindo. Ótimo. Então, amiga Sofia, me conte mais sobre Papa e suas opiniões sobre finanças domésticas. E assim, eles passaram as próximas 2 horas conversando como velhos amigos. Leonardo contou histórias engraçadas dos primeiros anos da empresa, quando ele e Gabriel dividiam um apartamento minúsculo e viviam de pizza e energia de jovem empreendedor. Sofia falou sobre sua chegada ao Rio de Janeiro, sobre como foi assustador e emocionante ao mesmo tempo morar numa cidade tão grande. Quando finalmente saíram do café, já era quase 10 da noite. Posso te levar em casa? Leonardo perguntou. Sofia olhou para o carro dele, um BMW elegante que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 2 anos. Obrigada, mas eu vou de metrô. É mais rápido nesse horário? Sofia, é quase 10 da noite. Leonardo, eu ando de metrô todo dia. Sei me cuidar. Ele hesitou, claramente não gostando da ideia, mas respeitando a decisão dela. Pelo menos me deixa te acompanhar até a estação. Sofia concordou. E eles caminharam as 2 quadras até o metrô em um silêncio confortável. Na entrada da estação, Leonardo a segurou suavemente pelo braço. Sofia, sim. Obrigado pela noite. Faz muito tempo que eu não me sinto tão normal. Normal é bom. Sofia sorriu. Talvez você devesse tentar mais vezes. Talvez eu devesse mesmo. Por um momento, Sofia achou que ele fosse beijá-la. Ele se inclinou ligeiramente, seus olhos fixos nos dela, e ela sentiu o mundo parar ao redor deles. Mas então ele se afastou, passando a mão pelos cabelos. Boa noite, Sofia. Boa noite, Leonardo. Sofia desceu as escadas do metrô com o coração batendo forte. Durante todo o trajeto para casa, ela repassou cada momento da noite, cada palavra, cada olhar. Quando chegou no apartamento, Beatriz estava assistindo Netflix com Papa no colo. E então, Beatriz perguntou, pausando o episódio imediatamente. Foi? Sofia procurou as palavras certas. Foi incrível. Incrível como ele é completamente diferente do que eu imaginava. Engraçado, real, vulnerável, como se a pessoa que ele é na empresa fosse só uma máscara. E nós vamos ser amigos por enquanto? Beatriz revirou os olhos. Amigos? Claro, Beatriz. Eu estou falando sério. É complicado demais para ser qualquer outra coisa agora. Tudo bem, Beatriz disse. Mas Sofia podia ver o ceticismo no rosto da amiga. Mas posso fazer uma pergunta? Pode. Como você se sentiu quando estava com ele? Sofia pensou por um momento. Como se fosse eu mesma, completamente à vontade, mesmo sendo uma situação tão estranha, como se nós nos conhecêssemos há anos. Sofia, isso não é amizade, isso é química. Antes que Sofia pudesse responder, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Leonardo. Cheguei em casa. Obrigado novamente pela noite incrível. Já estou com saudades da nossa conversa. Sofia olhou para a mensagem, sentindo um sorriso idiota se formar no rosto. É, ela murmurou, talvez seja mesmo química. Mas enquanto se preparava para dormir, Sofia não conseguia parar de pensar nas complicações que essa química poderia trazer. Na empresa, nas fofocas, na diferença gritante entre suas realidades. Por outro lado, quando ela fechava os olhos, tudo o que conseguia ver era o sorriso genuíno de Leonardo quando ele ria de suas histórias sobre Papa. Talvez, apenas talvez, algumas complicações valessem a pena. 3 semanas depois, Sofia e Leonardo haviam desenvolvido uma rotina estranha, mas confortável. Eles se encontravam para café 2 vezes por semana, sempre em lugares discretos, sempre como amigos. Na empresa, mal se cumprimentavam, mantendo uma distância profissional que estava começando a doer mais do que Sofia queria admitir. Era uma quinta-feira quando tudo começou a desmoronar. Sofia estava na cozinha da empresa preparando seu café da tarde quando ouviu passos familiares se aproximando. Leonardo apareceu na porta sozinho pela primeira vez em dias, já que Gabriel estava viajando. Oi, ele disse, sua voz baixa e cuidadosa. Oi, Sofia, respondeu tentando soar casual, mas seu coração já estava acelerando. Eles não haviam conversado sozinhos na empresa desde o primeiro café. Era arriscado demais. Como você está? Leonardo perguntou, se aproximando para pegar uma xícara. Bem, e você? Sentindo sua falta.
Ele disse tão baixo que Sofia quase não ouviu. Ela olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Leonardo, eu sei. Não deveria ter dito isso aqui. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. É que está difícil fingir que somos apenas colegas de trabalho quando o quê? Sofia perguntou, mesmo sabendo que não deveria. Leonardo se virou para encará-la completamente, seus olhos intensos fixos nos dela. Quando tudo que eu penso é em você. O ar ficou carregado de tensão. Sofia sentiu sua respiração acelerar e, por um momento, esqueceu completamente onde estavam. Leonardo, nós não podemos. Eu sei, ele disse, se aproximando mais um passo. Mas isso não muda o que eu sinto. Sofia estava prestes a responder quando ouviu o barulho inconfundível de salto alto se aproximando. Ela se afastou rapidamente de Leonardo, fingindo mexer no café quando Isabela Rocha apareceu na porta. Leonardo, querido, estava te procurando. Isabela disse, seu olhar passando rapidamente entre os dois. A reunião com os investidores japoneses foi adiantada. Claro, Leonardo disse, sua máscara profissional voltando instantaneamente ao lugar. Já estou indo. Ele saiu sem olhar para Sofia novamente, mas ela podia sentir a tensão irradiando dele. Isabela ficou por um momento, seus olhos calculistas estudando Sofia. Sofia, não é? Ela disse finalmente com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, ouvi dizer que você está fazendo um excelente trabalho no marketing. O Leonardo mencionou você algumas vezes nas reuniões de diretoria. Sofia sentiu um frio na barriga. Mencionou? Nada específico, claro, apenas comentários sobre a dedicação dos funcionários mais jovens. É refrescante ver tanto entusiasmo. Havia algo no tom de Isabela que deixou Sofia desconfortável, como se cada palavra tivesse um significado duplo. Bom, eu realmente amo o meu trabalho, Sofia disse, tentando manter a voz firme. Tenho certeza de que ama. Isabela sorriu novamente. Imagino que seja grata pelas oportunidades que a empresa oferece, especialmente para alguém que vem de um background mais simples. Sofia sentiu as bochechas queimarem, mas forçou-se a manter a compostura. Sou muito grata, sim. Ótimo. É importante lembrarmos do nosso lugar, não é? Especialmente em ambientes corporativos como este, onde as hierarquias são tão importantes. A mensagem era clara como cristal. Isabela sabia de alguma coisa e estava fazendo uma ameaça velada. Com licença, Sofia disse, pegando seu café e saindo da cozinha com as pernas bambas. Ela voltou para sua mesa tentando parecer normal, mas por dentro estava em pânico. Se Isabela suspeitava de alguma coisa, quantas outras pessoas também suspeitavam? O resto do dia passou em uma névoa de ansiedade. Sofia tentou trabalhar, mas sua mente continuava voltando para a conversa com Isabela e para o momento na cozinha com Leonardo. A tensão entre eles estava ficando impossível de esconder. Por volta das 6, quando a maioria das pessoas já havia saído, Sofia estava arrumando suas coisas quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de Leonardo. Precisamos conversar. Você pode me encontrar no estacionamento em 10 minutos? Sofia olhou ao redor. O andar estava quase vazio. Apenas algumas pessoas do setor financeiro ainda trabalhando. Ela pegou sua bolsa e desceu até o estacionamento. Leonardo estava encostado no seu carro, a gravata afrouxada e uma expressão tensa no rosto. O que a Isabela disse para você hoje? Ele perguntou assim que Sofia se aproximou. Como você sabe que ela falou alguma coisa? Porque eu conheço a Isabela e por que você ficou estranha o resto do dia? Sofia suspirou. Ela basicamente me lembrou do meu lugar de forma muito educada e ameaçadora. Leonardo murmurou algo que soou como um palavrão. Sofia, eu sinto muito. Eu nunca deveria ter o quê? Falado comigo na cozinha? Ou nunca deveria ter me chamado para café desde o início? Não, Leonardo disse firmemente. Nunca deveria ter deixado isso ficar tão complicado para você. Leonardo, você não pode me proteger de tudo. E, honestamente, eu não quero que tente, mas eu quero proteger você. Leonardo disse, se aproximando, especialmente de pessoas como a Isabela. Por quê? Sofia perguntou, sua voz saindo mais vulnerável do que pretendia. Porque isso é importante para você. Leonardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse lutando com algo internamente. Porque ele começou, então parou. Porque você é importante para mim, Sofia, mais importante do que deveria ser. O que isso significa? Significa que eu não consigo mais fingir que somos apenas amigos. Significa que eu penso em você o tempo todo. Significa que ele hesitou. Então decidiu ser completamente honesto. Significa que eu estou me apaixonando por você e isso está me assustando. Sofia sentiu o mundo parar ao redor dela. Leonardo, eu sei que é complicado. Eu sei que pode prejudicar sua carreira. Eu sei que somos de mundos diferentes, mas eu não consigo mais fingir que não sinto isso. Sofia o encarou vendo a vulnerabilidade nua em seus olhos.
Parte dela queria correr, se proteger, manter as coisas simples, mas uma parte maior, mais corajosa, queria pular de cabeça nessa complicação. Eu também. Estou me apaixonando por você, ela disse. Finalmente, sua voz apenas um sussurro. Leonardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo as palavras. Quando os abriu novamente, havia uma intensidade neles que fez Sofia tremer. Sofia, mas não aqui, ela disse rapidamente, olhando ao redor do estacionamento. Não assim, Leonardo assentiu entendendo. Venha para minha casa, por favor. Sofia hesitou. Ir para a casa dele seria cruzar uma linha que ela não poderia descruzar. Seria admitir que isso era mais do que café e conversas casuais. Tudo bem, ela disse finalmente. O trajeto até o apartamento de Leonardo no Leblon foi feito em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sofia seguiu o carro dele, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. O apartamento de Leonardo era exatamente o que ela esperava. Moderno, minimalista, com uma vista incrível da cidade. Mas também era mais acolhedor do que ela imaginara, com livros espalhados pela mesa de centro e uma prancha de surf encostada na parede. Bebida? Leonardo perguntou claramente nervoso. Água está bom? Eles se sentaram no sofá, mantendo uma distância cuidadosa entre si. Por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada. Leonardo Sofia disse finalmente. Antes de isso ir adiante, eu preciso que você entenda uma coisa. O quê? Eu não vou mudar quem eu sou por você? Não vou me transformar na namorada perfeita do CEO, usar roupas de grife ou fingir gostar de coisas que não gosto. Leonardo sorriu, a primeira vez que ele parecia relaxado a noite toda. Sofia, se eu quisesse alguém assim, ficaria com a Isabela. Eu me apaixonei por você exatamente como você é, e eu não quero que você pense que estou com você pelo dinheiro ou status, porque não estou. Eu sei disso. É uma das coisas que mais me atrai em você, sua autenticidade. Sofia assentiu, sentindo-se um pouco mais segura. Então, o que fazemos agora? Agora? Leonardo disse, se aproximando devagar. Nós paramos de brigar contra isso. Ele tocou o rosto dela suavemente, seu polegar traçando a linha do maxilar. Sofia fechou os olhos, derretendo no toque. Sofia, ele sussurrou. Posso beijar você? Em vez de responder, Sofia se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se os dois ainda não conseguissem acreditar que isso estava acontecendo. Mas então, Sofia passou os braços ao redor do pescoço dele e Leonardo a puxou para mais perto, e o beijo se tornou mais intenso, carregado de semanas de tensão não resolvida. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Sofia sussurrou. Leonardo concordou, sua testa encostada na dela. Uau! Eles ficaram assim por alguns minutos, apenas se olhando, como se estivessem tentando memorizar o momento. Leonardo Sofia disse finalmente. Ainda é complicado, eu sei. Ainda vamos ter que lidar com fofocas, com a diferença de posições da empresa, com pessoas como a Isabela. Eu sei, e ainda não sei como vamos fazer isso funcionar. Leonardo sorriu beijando a testa dela suavemente. Nós descobrimos juntos! Juntos! Sofia repetiu gostando de como a palavra soava. Eles passaram o resto da noite conversando, planejando como navegar pelas complicações que os esperavam. Seria difícil, isso eles sabiam. Haveria obstáculos, fofocas, julgamentos? Mas pela primeira vez em semanas, Sofia se sentia esperançosa. Talvez algumas complicações realmente valessem a pena, especialmente quando vinham com beijos que faziam você esquecer seu próprio nome. 2 semanas depois do beijo, Sofia acordou com o som insistente do telefone. Era sábado, 7 da manhã, e apenas uma pessoa ligaria nesse horário. Mãe, Sofia atendeu. A voz ainda rouca de sono. Sofia, minha filha, você precisa ver as notícias. A voz de Helena soava tensa. Que notícias sobre você e aquele rapaz? Está na internet, filha. O estômago de Sofia despencou. Como assim? Tem fotos de vocês juntos num café. O nome dele está em todos os lugares. Leonardo Costa, o bilionário da tecnologia. Sofia, por que você não me contou? Sofia se sentou na cama totalmente desperta. Agora, mãe, eu posso explicar. Não precisa explicar nada para mim, filha. Mas parece que meio Rio de Janeiro está comentando. Depois de desligar, Sofia correu para o computador. Uma rápida busca pelo nome de Leonardo trouxe manchetes que fizeram seu sangue gelar. CEO bilionário flagrado em romance secreto com funcionária Leonardo Costa e o affair com a Cinderela corporativa. O caso que pode abalar a Inovatec. As fotos eram de uma semana atrás, quando eles haviam se encontrado no café da Vila Boêmia. Alguém os havia fotografado conversando, rindo, e numa das imagens, Leonardo tocava a mão de Sofia sobre a mesa.
Fora de contexto, parecia muito mais íntimo do que realmente era. Beatriz apareceu na porta do quarto com Papa no colo e uma expressão preocupada. Sofia, você viu? Vi. Seu telefone não para de tocar. Sofia olhou para o celular que havia deixado no silencioso. 17 chamadas perdidas de números desconhecidos, provavelmente jornalistas. 2 mensagens de Gabriel perguntando se ela estava bem. Uma mensagem de Leonardo. Não atenda o telefone. Estou indo para aí. Ele está vindo para cá. Sofia disse, entrando em pânico. Se os jornalistas descobrirem onde eu moro, calma. Vamos pensar. Beatriz sentou na cama, Papa pulando para o colo de Sofia, como se soubesse que ela precisava de conforto. Primeiro, você está bem? Não sei, acho que não. Sofia acariciou o Papa mecanicamente. Beatriz, e se isso prejudicar meu emprego? E se as pessoas acharem que eu respira, você não fez nada errado. Mas Sofia não tinha certeza disso. Nas últimas 2 semanas, ela e Leonardo haviam sido cuidadosos na empresa, mas fora dela, eles haviam se permitido ser felizes. Encontros para café haviam se tornado encontros para jantar. Conversas de amigos haviam se tornado beijos que duravam horas. Ela havia conhecido a cobertura dele. Ele havia conhecido o Papa. Era real, era intenso e agora estava estampado na internet para todo mundo ver. O interfone tocou e Sofia atendeu com o coração disparado. Sofia, sou eu! A voz de Leonardo soou tensa mesmo através do interfone. Ela o deixou subir e quando abriu a porta viu um Leonardo que ela nunca havia visto antes. Cabelos desarrumados, camisa amarrotada, olhos vermelhos como se não tivesse dormido. Sofia, eu sinto tanto, ele disse, a puxando para um abraço. Sinto muito mesmo. Como isso aconteceu? Ela perguntou, se afastando para olhar para ele. Não sei. Alguém nos seguiu ou estava no lugar certo na hora certa. Leonardo passou as mãos pelos cabelos. Minha assessoria de imprensa está tentando descobrir a fonte. Leonardo, eu posso perder meu emprego por isso. Não vai perder. Eu prometo que não vai perder. Como você pode prometer isso? Se os acionistas acharem que isso é um escândalo, então eu renuncio. Sofia o encarou chocada. O quê? Se for necessário escolher entre a empresa e você, eu escolho você. Leonardo, você não pode fazer isso. A Inovatec é sua vida. Não, ele disse, pegando o rosto dela entre as mãos. Minha vida mudou. Você mudou minha vida. Antes que Sofia pudesse responder, o interfone tocou novamente e continuou tocando. Pelos próximos 15 minutos foi um desfile de jornalistas tentando conseguir uma declaração. Eles não vão parar, Beatriz observou espiando pela janela. Tem pelo menos 5 repórteres lá embaixo. Leonardo pegou o telefone. Carlos, sou eu. Preciso que você venha buscar Sofia agora e traga segurança. Leonardo, eu não vou me esconder. Sofia protestou. Não é se esconder, é se proteger até isso passar. E se não passar? E se isso virar um circo permanente? Leonardo ficou em silêncio e Sofia viu a resposta nos olhos dele. Ele não sabia, ninguém sabia. 20 minutos depois, um carro com vidros escuros estacionou em frente ao prédio. Carlos, o motorista de Leonardo, conseguiu distrair os jornalistas enquanto eles saíam pela garagem. A cobertura de Leonardo nunca havia parecido tão distante da realidade de Sofia quanto naquele momento. Enquanto o Rio de Janeiro se espalhava lá embaixo como um tapete urbano, ela se sentia como se estivesse flutuando em outro planeta. Minha assessoria quer marcar uma entrevista coletiva, Leonardo disse, verificando o telefone para esclarecer os fatos. Que fatos? Que você está namorando uma funcionária, que eu posso ter me aproveitado da situação, que somos de mundos completamente diferentes, que eu sou um homem solteiro de 38 anos, que se apaixonou por uma mulher incrível de 29, que isso não tem nada a ver com trabalho ou hierarquia, e sim com 2 pessoas que se conectaram. Sofia queria acreditar que era simples assim, mas a realidade era mais complexa. Já podia imaginar as manchetes. CEO defende romance controverso. Funcionária causa divisão na empresa de tecnologia. O telefone de Leonardo tocou. Era a Gabriel. Cara, onde você está? O escritório é um caos. A Isabela está dando entrevistas, dizendo que sempre suspeitou de algo inadequado. Os acionistas estão ligando. E Sofia, como ela está? Leonardo olhou para Sofia, que havia ouvido tudo. Ela está processando. Leonardo, Gabriel disse, sua voz ficando séria. Você precisa saber de uma coisa? Estão dizendo que a Sofia pode ter vazado informações confidenciais da empresa, que ela teve acesso privilegiado através de você. Isso é ridículo. Eu sei que é ridículo. Você sabe que é ridículo? Mas eles estão pedindo uma investigação interna. Sofia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Uma investigação, Sofia? Isso é apenas protocolo. Vai passar, Leonardo disse. Mas ela podia ver a preocupação em seus olhos. Leonardo, isso pode destruir minha carreira se as pessoas acharem que eu usei informações privilegiadas. Não usou. E vamos provar isso. Como?
Como vamos provar algo que não aconteceu quando todo mundo quer acreditar que aconteceu? Eles ficaram em silêncio, o peso da situação se estabelecendo entre eles. Lá fora, a cidade continuava sua vida. Normal, mas dentro da cobertura parecia que o mundo havia parado. Sofia, Leonardo disse finalmente, talvez seja melhor se a gente desse um tempo até as coisas se acalmarem. Um tempo. Sofia repetiu, a palavra soando amarga na boca. Apenas para proteger você, para proteger sua carreira. E se eu não quiser ser protegida? E se eu quiser lutar por isso? Leonardo a olhou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Então nós lutamos juntos. Juntos, Sofia ecoou. Mas pela primeira vez a palavra não soou como uma promessa, e sim uma esperança desesperada. O restante do dia passou em uma névoa de ligações de advogados, estratégias de comunicação e tentativas de controlar os danos. Sofia se sentia como uma espectadora da própria vida, ouvindo pessoas discutirem seu futuro como se ela não estivesse na sala. Por volta das 7 da noite, quando finalmente ficaram sozinhos, Leonardo se aproximou dela no sofá. Como você está se sentindo? Como se minha vida tivesse virado de cabeça para baixo em questão de horas. Sofia respondeu honestamente. Sofia, eu quero que você saiba que não me arrependo de nada, nem de ter te conhecido, nem de ter me apaixonado por você, nem de ter brigado por isso. Mesmo que isso possa custar sua empresa, a empresa vai sobreviver. A questão é, nós vamos sobreviver? Sofia olhou para ele, vendo o homem que havia aprendido a amar nas últimas semanas. O Leonardo vulnerável, engraçado, real. Não o CEO poderoso que o mundo via. Eu não sei, ela admitiu. Isso é muito maior do que eu imaginava que pudesse ser. Para mim também, Leonardo. E se não conseguirmos? E se a pressão for demais? Então pelo menos tentamos. E isso já é mais do que a maioria das pessoas tem. Sofia se aninhou no peito dele, sentindo o ritmo acelerado do coração de Leonardo. Por algumas horas, eles ficaram assim, em silêncio, cada um perdido em seus próprios medos e esperanças. Quando Sofia finalmente voltou para casa naquela noite, encontrou seu apartamento ainda cercado de jornalistas. Beatriz a recebeu com um abraço apertado e Papa pulou imediatamente no colo dela, como se soubesse que ela precisava de conforto. E agora? Beatriz perguntou. Agora? Sofia disse acariciando o Papa. Eu descubro se sou corajosa o suficiente para lutar pela pessoa que amo. Sofia pensou na pergunta por um longo momento. Pensou em sua mãe, que havia lutado sozinha para criar 2 filhos. Pensou em todas as vezes que havia tomado decisões difíceis para chegar onde estava. Pensou no Leonardo vulnerável que havia conhecido, não no CEO poderoso que o mundo via. Sim, ela disse finalmente. Eu acho que sou. Mas, enquanto se preparava para dormir, Sofia não podia ignorar a sensação de que a verdadeira batalha estava apenas começando, e ela não fazia ideia se sairia dela inteira. Do outro lado da cidade, Leonardo estava na varanda de sua cobertura, olhando para as luzes do Rio de Janeiro e pensando na mesma coisa. Ele havia construído um império empresarial, havia enfrentado crises que pareciam impossíveis de superar, mas nada o havia preparado para a possibilidade de perder Sofia. E pela primeira vez em sua vida adulta, Leonardo Costa não tinha certeza se seria forte o suficiente para proteger o que mais importava para ele. A tempestade estava apenas começando. Epílogo. 6 meses depois. Sofia ajustou o microfone no púlpito e olhou para a plateia lotada do auditório da Inovatec. 6 meses atrás, ela jamais teria imaginado que estaria ali prestes a fazer a apresentação mais importante de sua carreira para investidores, funcionários e imprensa. Boa tarde, ela começou, sua voz firme e clara. Meu nome é Sofia Almeida e sou a nova diretora de Inovação e Estratégia Digital da Inovatec. A promoção havia chegado depois de meses de trabalho árduo, investigações internas que provaram sua integridade absoluta e uma campanha de marketing que ela desenvolveu que aumentou as vendas da empresa em 40%. Não havia sido fácil. Houve momentos em que Sofia pensou em desistir, especialmente quando as críticas e fofocas pareciam intermináveis, mas ela lutou e venceu. Hoje quero apresentar a vocês nosso novo projeto Conexões Autênticas, uma plataforma que vai revolucionar como pequenas empresas se conectam com seus clientes. Da primeira fila, Leonardo a observava com um orgulho que ele não conseguia esconder. Nos últimos 6 meses, eles haviam enfrentado tempestades que testaram não apenas seu relacionamento, mas também quem eles eram como pessoas. Havia momentos em que pareceu que não iam conseguir a pressão da mídia, as investigações internas, a resistência de alguns acionistas, mas eles lutaram juntos. A investigação interna não encontrou nenhuma irregularidade no trabalho de Sofia. Pelo contrário, descobriu que ela era uma das funcionárias mais éticas e talentosas da empresa.
A promoção veio como reconhecimento natural de suas competências, não como favor. Isabela Rocha havia sido transferida para a filial de Lisboa, uma promoção que todos sabiam ser um exílio elegante depois que se descobriu que ela havia vazado informações para a imprensa numa tentativa de prejudicar Sofia. O amor autêntico, Sofia continuou sua apresentação. Assim como os negócios autênticos, é construído na confiança, na transparência e no respeito mútuo. Nossa plataforma vai conectar pessoas que valorizam essas qualidades. Gabriel, que agora ocupava o cargo de diretor criativo, sorriu na plateia. Ele havia sido fundamental durante a crise, defendendo tanto Sofia quanto Leonardo quando outros hesitavam. Depois da apresentação que foi recebida com aplausos entusiasmados, Sofia foi cercada por jornalistas e investidores, mas seus olhos procuraram apenas uma pessoa na multidão. Leonardo se aproximou quando a multidão finalmente se dispersou. "Você foi incrível", ele disse, seus olhos brilhando de orgulho. "Obrigada. Como você acha que o conselho reagiu?" "Acho que eles perceberam o que eu percebi há meses, que você é extraordinária." Sofia sorriu, ainda não acostumada com os elogios, mesmo depois de todos esses meses. "Leonardo, posso fazer uma pergunta?" "Sempre." "Você se arrepende de todo o caos, toda a pressão que passamos?" Leonardo pensou por um momento, depois balançou a cabeça. "Nem por um segundo. E você?" "Nem por um segundo", Sofia ecoou. Mais tarde, naquela noite, eles estavam no apartamento de Sofia, que agora era oficialmente deles dois, depois que Leonardo insistiu em se mudar para lá, em vez de Sofia se mudar para a cobertura dele. Papa havia aceitado Leonardo como parte da família, especialmente depois que descobriu que Leonardo sempre trazia cenouras gourmet de presente. Então, Leonardo disse, brincando com o Papa enquanto Sofia preparava o jantar. "Como foi seu primeiro dia como diretora?" "Surreal. Bom, mas surreal." Sofia sorriu, observando o homem que amava brincar com seu coelho de estimação. Quem diria que o CEO da Inovatec seria derrotado por um coelho de 2 quilos? "Ei, o Papa é formidável." Leonardo protestou quando o Papa mordiscou sua manga. "Ele claramente tem opinião sobre tudo." Falando em opiniões, Sofia disse se juntando a eles no sofá. "Minha mãe quer saber quando você vai visitá-la de novo." "Ela ficou muito impressionada quando você aprendeu a surfar com meu irmão Felipe nas férias." "Sua família é incrível e Felipe é um professor de surf excelente, mesmo sendo mais novo que eu." Ele ficou empolgado em ensinar o namorado bilionário da Mana a pegar onda. Sofia riu. "Você deveria ter visto a cara dos amigos dele quando você apareceu com a prancha." Falando em família, Leonardo disse, sua voz ficando mais séria. "Meus pais querem jantar conosco semana que vem oficialmente." Sofia sabia o que isso significava. Os pais de Leonardo haviam sido cautelosos no início, preocupados com as diferenças socioeconômicas e o impacto na imprensa. Mas nas últimas visitas, Sofia havia conquistado o coração deles com sua autenticidade e inteligência. "Acho que posso lidar com isso", Sofia disse, especialmente se sua mãe fizer novamente aquela sobremesa de chocolate. "Ela disse que vai ensinar a receita para você." "Sério?" "Isso é oficialmente aceitação na família Costa." "Sofia", Leonardo disse, sua voz ficando ainda mais séria. "Você sabe que eu te amo, não é?" "Eu sei, e eu te amo também. E você sabe que esses últimos meses foram os melhores da minha vida, mesmo com todo o caos." "Sim, Leonardo, para onde você quer chegar?" Leonardo se levantou do sofá e Papa pulou para o chão, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Leonardo se ajoelhou na frente de Sofia, tirando uma pequena caixa azul do bolso. "Quero chegar ao ponto onde pergunto se você quer se casar comigo." Sofia sentiu o mundo parar ao redor dela. "Leonardo, eu sei que é cedo. Sei que ainda estamos navegando todas essas mudanças, mas eu também sei que quero passar o resto da minha vida lutando ao seu lado, celebrando vitórias com você e construindo algo real juntos." Sofia olhou para o anel, um solitário, elegante, mas não ostensivo. Exatamente o que ela teria escolhido para si mesma se fosse escolher. "É o anel da minha avó", Leonardo explicou nervoso. Ela dizia que só deveria ser dado para uma mulher que fizesse o homem querer ser a melhor versão de si mesmo. "Sofia, você me faz querer ser melhor todos os dias." Sofia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Em 6 meses, sua vida havia mudado completamente. Ela havia enfrentado escândalo público, pressão profissional e investigações, mas também havia encontrado o amor verdadeiro, descoberto sua própria força e construído a carreira dos seus sonhos. "Sim", ela disse, sua voz apenas um sussurro. "Sim, eu quero me casar com você."
Leonardo deslizou o anel no dedo dela com mãos trêmulas. Depois a puxou para um beijo que foi interrompido por Papa saltando no colo dos dois, aparentemente exigindo participar da celebração. Acho que Papa aprova. Sofia riu através das lágrimas. Bom, porque ele já é oficialmente nosso filho mais velho. Eles se beijaram novamente, com Papa entre eles, no pequeno apartamento cheio de plantas e livros, que se tornou o lar que nenhum dos dois sabia que estava procurando. Do lado de fora, o Rio de Janeiro continuava sua vida agitada. Mas dentro daquele apartamento, em Botafogo, duas pessoas que haviam escolhido lutar pelo amor impossível estavam descobrindo que às vezes os finais felizes realmente acontecem. Especialmente quando você é corajoso o suficiente para dançar livre, mesmo quando todo mundo está olhando. E aí, apaixonados por histórias. Que jornada a de Leonardo e Sofia, a prova de que os encontros mais improváveis podem quebrar as maiores barreiras. Vimos um CEO, preso às expectativas, encontrar a liberdade na conexão com uma mulher que, com sua coragem e simplicidade, o ensinou a amar de verdade. Uma história que nos mostra que o amor não vê status e tem o poder de resgatar nossa verdadeira essência. Agora, conta pra gente, qual foi o seu momento preferido? Quando Leonardo atravessou o salão, ignorando seu mundo para falar com ela? A coragem de Sofia em aceitar o convite para o café, mesmo sabendo das fofocas? Ou quando Leonardo, em meio à crise, provou que ela era mais importante que seu império? Deixe seu comentário. Se essa história de um amor que supera todas as diferenças te emocionou, compartilhe. Vamos espalhar a mensagem de que a autenticidade é o nosso maior poder. E claro, sugira temas para os nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima, onde continuaremos provando que o amor verdadeiro, aquele que protege, respeita e conecta, é a força mais transformadora que existe.